Igreja. Amém. Graças a Deus, nós estamos aqui no último domingo do ano de 2013. Glória a Deus por isso. Chegamos aqui bem, chegamos aqui com vida, porque o Senhor tem nos abençoado. Amém. E o diácono Wallace me pediu que estivesse trazendo uma palavra rápida a respeito de família. E eu fiquei pensando em casa, família. E família é um tesouro que Deus nos deu, é um bem precioso que o Senhor nos deu. Nós temos a nossa família e dela nós devemos cuidar, porque o Senhor, Ele criou a família, Ele é o idealizador da família. Então é algo assim muito importante que o Senhor criou. Ela é importante para abrandar a nossa solidão. O ser humano vive melhor quando ele está em família. Então é muito importante nós termos a nossa família. Por causa da nossa família a gente tem, nós nos protegemos, né? Nós nos protegemos, suportamos melhor as pressões do mundo por causa da família. Isso nasceu no coração de Deus, né? E nós, pensando de uma maneira mais ampla, nós também podemos pensar na nossa parentela, que não faz parte do nosso núcleo familiar, mas que também nós amamos, né? Nós pensamos nos nossos irmãos, nossos pais, primos, sobrinhos, cunhados, né? Que também são pessoas importantes na nossa vida. E dentro dos nossos corações, o Senhor plantou um amor muito grande por cada um dos nossos familiares. Nós amamos os nossos familiares, nós nos importamos com eles. E quando a gente fica sabendo que tem algum dos nossos parentes ou algum dos nossos familiares doente ou passando por alguma adversidade, isso nos toca profundamente. Nós, assim, sofremos em conjunto. E aqui em João, vocês podem abrir a palavra de Deus em João, no capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso 1. Nós sabemos que também a família, ela acaba sendo alvo do inimigo. Por quê? O inimigo, ele tenta prevalecer contra a igreja do Senhor, ele não consegue. Mas ele sabe que quando ele ataca as famílias, ele também está atacando a igreja. Mas o Senhor não permite, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Mas a gente sabe disso, que o inimigo, ele quer destruir tudo aquilo que o Senhor fez. Então ele tenta destruir a família, ele lança coisas sobre a família. Por isso que nós temos que estar sempre em oração. Então aqui conta, né, fala um pouquinho de uma história que aconteceu na vida de uma família muito unida. Era a família de Lázaro, de Marta, de Maria. Então, aqui a partir do versículo 1 diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Então, o que acontece? Jesus, ele recebeu aquele recado, né, de que estava doente a pessoa que ele amava. Mas ele ainda demorou 2 dias aonde ele estava. E aí eu fico imaginando o que Marta e Maria devem ter ficado imaginando, né? Elas devem ter ficado pensando assim: puxa, mas será que Jesus recebeu o recado?
Será que ele recebeu o recado de que Lázaro está doente? Aí continuou demorando. Aí elas devem ter pensado, puxa, ele deve ter recebido o recado, mas eu acho que Jesus não se incomoda muito com a minha família. Ele não está muito preocupado com a minha família. Ele não deve se importar muito, senão ele já estaria vindo aqui, porque Lázaro está piorando cada vez mais. Poxa, por que ele está demorando tanto? Ele não se importa. Tudo isso deve ter passado na mente delas, apesar de que Marta e Maria, elas acreditavam no Senhor, elas tinham fé, eram mulheres de fé, não eram? Senão elas não teriam mandado chamar Jesus. Então elas tinham fé, elas eram seguidoras do Mestre. Mas essa dúvida estava passando na mente delas. E muitas vezes isso acontece com a gente também. Por mais que a gente esteja aqui firme, ouvindo a palavra, por mais que a gente esteja firme aqui na igreja, ouve as ministrações, medita na palavra, quando a gente se depara com uma situação muito difícil como essa, e parece que está demorando, a gente pensa, Deus não está se incomodando, Deus não está se importando. Será? Será que o recado chegou lá no céu? Será que a minha oração chegou? Acho que não. Parece que o teto é de chumbo. E a oração não tá subindo, não. Porque senão ele já teria vindo me socorrer. Ah, não, está demorando muito, né? Isso passa na nossa mente também. Mas o que a gente não sabe é o seguinte. Olha só. Quando a gente começa a pedir socorro para Deus, pela nossa família, né? Deus, socorre fulano, socorre... Né? Imediatamente Deus ele já começou a trabalhar. Ele já começou a agir. Só que nem sempre a gente enxerga nada. Às vezes, Deus já está lá na frente e a gente não está enxergando. Porque nem tudo é claro aos nossos olhos. Mas é importante a gente saber que Deus sempre nos ouve. Se você orar com fé ao Senhor, Deus te ouve. Deus está te ouvindo e Ele já começou a agir. Ele já determinou a vitória, Ele já liberou o milagre. Só que ainda não chegou a hora de você viver aquele milagre e ver com os seus olhos, mas você precisa crer que Deus te ouviu sim, de que Deus está te ouvindo sim, e que Ele está trabalhando por você e pela sua família. Amém? Amém. Agora, uma coisa, a gente precisa entender, que Deus, Ele tem o jeito dEle de trabalhar, não é? A gente, não, peraí. Bom, chamei por Jesus, Lázaro está doente, meu irmão. Aí eu chamei, aí Jesus vai chegar a tempo, ele não vai piorar muito e Jesus vai curar ele. Não, Jesus fez tudo diferente do que a Marta estava pensando, do que a Maria estava pensando. Ele fez de outro jeito e ele demorou mais do que elas pensavam, mas ele não fez? Ele fez, isso é que importa, né? O jeito de Deus é sempre o jeito certo, não é o nosso jeito que é o jeito certo. E aí... O que aconteceu depois disso? Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. Deu tudo errado. Lázaro morreu, foi horrível. Ele adoeceu, ele piorou. E ele acabou sendo sepultado num túmulo lá com uma pedra assim. E aí quando Jesus chegou, quanto tempo já tinha? 4 dias. Ele já tinha morrido há 4 dias. E aí que Jesus chega naquela situação de tristeza, uma tristeza horrível, né? E Jesus chega e conversa um pouco com Marta, depois conversa um pouco com Maria, consolando, liberando palavras de esperança, mas a tristeza era muito grande mesmo. E aí, o que Jesus faz? Jesus caminha e vai até aquele túmulo, né? Ele vai até aquele túmulo. E aí, nesse momento, vamos estar lendo aqui, olha, a partir... João, a partir do versículo 39, vamos ler juntos, para a gente ver o que aconteceu. Então, ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus?
Aí aqui no 44, pode pular para o 44. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Então, olha só o que Jesus falou para Marta. Se creres, verás a glória de Deus. E aí a gente pensa, puxa vida, de repente você passou o ano de 2013 clamando por algum milagre que você precisa na sua família e não aconteceu nada ainda. Mas olha o que o Senhor está falando para a igreja hoje. Se creres, verás a glória de Deus. Você crê? Você crê? Você crê para ver a glória de Deus? Assim como a Marta e a Maria creram. Elas creram e elas viram a glória de Deus. E o que Deus está falando conosco? Se você crer, você vai ver a manifestação da minha glória, a manifestação do meu poder. Deus está preocupado com a nossa família. Ele se importa com a nossa família. Foi Ele que criou a família. É importante para Ele fazer coisas maravilhosas na nossa família. Não só porque é Ele que criou a família, mas também porque Ele quer ser exaltado. Ele quer ser glorificado através dos grandes milagres que Ele vai fazer na sua família. E aí, o que é que você precisa para a sua família? Sua família precisa de algum milagre? Ou não? Ou a sua família é uma família linda, uma família repleta de bênçãos e não precisa de nenhum milagre, mas você tem sonhos para a sua família. Você sonha coisas maravilhosas para a sua família. Deus também quer fazer. Ou você que nem tem mais uma família. Sua família está toda destruída, despedaçada. Você nem pode mais dizer minha família. Deus pode restaurar a sua família. Sabe qual é o maior milagre que Deus pode fazer? É salvar a sua família. Salvar. A salvação é o maior milagre. Salvar do pecado, da morte. Então, Deus pode fazer tudo isso. Mas depende da sua fé. Ore pela sua família. Não pare de orar. Não desista da sua família. Não desista daquele seu familiar que tem te dado tanta preocupação. Continue orando por ele. Continue crendo que você vai ver a glória de Deus na vida dele. Amém, igreja? Então, o ano de 2013 está terminando. Mas não importa. Está começando um novo ano. Renove as suas esperanças. E continue confiando nesse Deus. Sabe por quê? Quem disse isso aqui, se creres verás a glória de Deus, é o Criador dos céus, o Criador da terra, o Deus Todo-Poderoso, o nome que é sobre todo nome. Sabe o que acontece às vezes, né? Muitas vezes o desafio que a gente vive é tão grande, que a nossa visão, ela fica embaçada de tal maneira que nós não paramos para pensar que o nosso Deus, ele é maior do que qualquer um desses desafios. O que pode ser impossível para Deus? O que pode ser difícil para Ele? Ele ressuscitou Lázaro. Ele venceu a morte. O que pode mais ser difícil para esse Deus? O Deus que não só criou o mundo inteiro, mas sustenta o mundo. Tudo funciona no universo porque está sob o comando fino das mãos desse Deus poderoso. Então, não desanime, tá? Essa é a palavra que Deus tem para nós hoje. Não desanime, porque se você crer, você vai ver a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Amém.